Olá, eu sou Fabiana França da Rocha Pereira e este é o trabalho de projeto de ensino do curso de licenciatura em letras, onde eu escolhi a área de concentração formação do professor de língua portuguesa, com o tema formação do professor e o ensino à distância. Este trabalho é apresentado através do projeto de ensino no curso de licenciatura de letras, como um componente obrigatório no curso, que possibilita o desenvolvimento e ampliação de discussões levantadas durante todo o curso nas disciplinas do estágio curricular obrigatório. Apresentaria uma reflexão das dificuldades de uma formação docente voltada para o uso das novas tecnologias. Este projeto de ensino teve como objetivo discutir como as novas tecnologias em educação impactam na formação docente e explicar a importância do professor de língua portuguesa em estar utilizando essas novas tecnologias em sala de aula, como lidar com as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, auxiliar o aluno no uso dessas novas tecnologias também. Já há muitos anos se discute essas novas tecnologias, o ensino EAD, na formação mais voltadas para adolescentes e adultos. E com a chegada da pandemia, se observou que essas tecnologias também poderiam ser usadas com crianças, em escolas de ensino fundamental, se adaptarem a usar essas novas tecnologias também. E com isso, o professor ele ficou, se viu numa situação complexa, por estar tendo acesso a essas novas tecnologias, tendo que aprender a utilizar essas novas tecnologias, sem nenhum curso de formação, sem nenhuma orientação prévia, e, ao mesmo tempo, orientar e auxiliar os seus alunos também. O foco deste trabalho não se aplica em nenhuma outra questão a não ser a prática do professor no seu dia a dia com a utilização dessas tecnologias. Eu cito aqui um texto de Bear, que é: a educação procura acompanhar as transformações da sociedade ao integrar as inovações tecnológicas à sala de aula. Diante disso, a utilização de ESR, que seria sistemas de recomendação, também pode vir a contribuir nos processos de ensino-aprendizagem, já que poderia propiciar uma customização de acordo com o interesse e a necessidade dos autores, tanto professores, alunos, gestor e tutor da EAD. A partir dessa personalização, entende-se que seria possível sugerir ações e recursos para ensinar e aprender, como, por exemplo, materiais educacionais digitais, estratégias pedagógicas e modos de formação de grupos. Nova formação do professor de português. No caso específico, seria, por estar me formando no curso de letras, eu tenho como foco esse meu trabalho de projeto de ensino, a formação do professor de língua portuguesa. Além de lidar com novas plataformas, também a necessidade de aprender o texto de modo digital, aprender que a literatura do modo digital, através do hipertexto, aprender a utilizar links, a fazer ligação com outros textos, colocar uma atividade na plataforma, muitas vezes, e aquele texto que está ali, que o professor está indicando, ter dentro desses textos um link que vai fazer referência a um outro texto para que o aluno possa estar aprofundando o conhecimento que está adquirindo naquele momento. E nas minhas vivências de estágio, como a pandemia, eu não pude ter esse contato direto com esses professores, não pude ter contato direto com os alunos para como estar utilizando essas novas tecnologias. Então, a minha vivência de estágio foi parcialmente online, através de pesquisas, de ligações para a escola que foi escolhida. E é importante observar a diferença que se tem ainda hoje de uma escola particular
e de uma escola pública. O Centro Educacional Professor Elias é uma escola particular em que ofereceu todo o suporte, para o professor trabalhar com esses alunos. Em 2020, eles trabalharam de modo remoto, online, onde os professores colocavam seus vídeos, as suas tarefas, suas atividades na plataforma para que os pais pudessem estar realizando em casa com os alunos. Já neste ano, em 2021, foi utilizado, tiveram aulas presenciais, mas a escola contava com uma estrutura excelente para estar auxiliando esses professores. Então, os professores puderam utilizar as salas de informática, a internet da escola para os alunos levarem seu próprio material para a sala de aula. Então, o professor conseguiu utilizar as metodologias que já existiam anteriormente, que ele já fazia anteriormente, do modo tradicional, e implementar e incluir também as novas tecnologias neste novo ambiente, nessa nova maneira de se educar. Porém, eu, como professora de educação infantil, ensino fundamental 1, que seria os alunos até o 5º ano, percebi que na rede pública já é completamente diferente. Os alunos muitas vezes não têm esse acesso à tecnologia, muitas vezes em casa é apenas o celular do pai, da mãe, que vai para o trabalho, que às vezes só chega tarde da noite, e o aluno não tem esse acesso, não tem esse contato direto com o professor, com as plataformas educacionais. Então, as realidades são diferentes, e com isso dificultou também o aprendizado desses alunos. E professores também, porque professores foram mais prejudicados nisso também, com os alunos, porque o professor está acostumado em sala de aula, quadro, caneta, em falar, em atividades em folha, e quando se viu numa nova situação de ter que utilizar plataformas educacionais, que ali ele teria que mudar a sua abordagem, o modo de fazer atividade, como colocar essas atividades na plataforma, o que fazer, ter que aprender a utilizar essas novas tecnologias, aprender a usar essas plataformas educacionais, o professor também se viu perdido e sem auxílio, porque não teve um curso de formação, não teve uma preparação para que pudesse fazer com que esse professor também pudesse dar um bom suporte a esse aluno. E a gente sabe que no meio escolar, nessa nova geração, sabe que as tecnologias são o mundo dessas crianças, televisões, computadores, celulares. Então elas estão crescendo ainda nesse ambiente, com diferentes ferramentas tecnológicas, e que se o professor tiver um bom desempenho, um bom desenvolvimento, uma boa formação para utilizar essas ferramentas, ele vai conseguir alcançar com facilidade esses alunos. Então, é necessário que o professor ele desenvolva um olhar pesquisador, usar dessas tecnologias para levar o conhecimento além, aguçar a curiosidade do seu aluno a buscar o seu conhecimento, a pesquisar sobre esses alunos. O professor ele deve ser um professor pesquisador e também aguçar esse interesse da pesquisa nos seus alunos. Então, o professor pesquisador ele não pode ficar parado na mesmice, dizer, mas a minha formação foi assim, eu não consigo. Não, o professor ele tem que sempre conseguir, ele tem que sempre dar um jeito, está sempre se aprimorando, não pode parar de buscar o seu aprimoramento. E os métodos de pesquisas que foram utilizados para a escrita desse trabalho foram pesquisas etnográficas, de campo, com atuação de pesquisas, através de ligações para a escola, para coletar informações da escola. E foi devido à minha atuação em sala de aula, devido ao meu convívio
em sala de aula, minha experiência de sala de aula, que eu optei por esse tema, para poder trazer, mostrar que o professor ele também precisa desse preparo, que o professor ele também precisa estar se atualizando nessas novas tecnologias, que futuramente o professor que não tiver ambientado, não tiver preparado para trabalhar com essas novas tecnologias, vai ser um professor defasado, vai ser um professor que não vai conseguir acompanhar, né, as modernidades, as coisas que estão acontecendo. E a pesquisa etnográfica é muito importante na vida do professor. A formação do docente para o século XXI é um desafio grande por existir um tipo de formação que abrange os conhecimentos técnicos na área de ensino e os conhecimentos pedagógicos, né? Então, a nossa formação tradicional ela abrange os conhecimentos técnicos da área de formação, né? Pode durar de 3 a 4 anos uma graduação, uma pós-graduação de 3 a 18 meses, mas existem vários outros tipos, né, de capacitação, de cursos livres. O professor está sempre buscando se aprimorar, está sempre fazendo diversas formações, diversos cursos para se atualizar de conteúdo, mas ainda não existe um preparo, um curso de formação, são pouquíssimos que existem, que a gente prepara o professor para utilizar essas novas ferramentas. São ferramentas importantíssimas para a formação do professor, para o dia a dia do professor. Então, para isso, né, eu cito também a readequação dos currículos, que se faz necessária para o professor adquira não só aprender a usar as novas ferramentas, mas obter também as competências sobre as tecnologias digitais e de interação. Como a figura, né, nesse slide mostra, então, o professor e as 7 macrocompetências digitais. Então, o professor ele precisa ter, né, essas macrocompetências na comunicação, processos avaliativos e na gestão de sala de aula, aprendizado individual do aluno, alinhamento, né, das TDIC com o currículo, né, que seriam as tecnologias digitais de comunicação e interação, com o currículo e implementação em sala de aula, o desenvolvimento pessoal, desenvolver a habilidade dos estudantes, ferramentas e conteúdos, uso técnico seguro e responsável. Então, o professor ele precisa estar sempre em formação para que ele possa abranger essas macrocompetências digitais e estar atualizado e preparado para atingir os alunos. Sobre a formação do professor de português em específico, somam-se também as observações anteriores citadas no trabalho e a necessidade de trabalhar com leitura, né? Em principal, do professor de língua portuguesa, ele está inteirado das novas realidades digitais, né? Como o hipertexto, né? Que é importantíssimo trabalhar hipertexto, introduzir o hipertexto nos seus planejamentos diários, nas suas aulas, porque essa é a realidade dos alunos hoje em dia. Vai ser muito difícil um aluno ter um livro à mão, mas o hipertexto, né, eles têm acesso todos os dias, todo momento. Aprender, desenvolver também nesse aluno um senso de seleção, de saber aquele conteúdo é bom, se vai, né, saber selecionar e ter olhar crítico aos textos, né, porque a gente tem que fazer com que o nosso aluno seja crítico, né, que ele tenha esse olhar crítico para os textos, para as coisas que vêm na internet, saber se aquilo é bom, se aquilo, né, é relevante na sociedade e que aprendam, né, aprendam a ter gosto pela leitura. Né? E quando um aluno tem o gosto pela leitura, a gramática, a parte, né, que não é tão prazerosa assim, ela vem automaticamente. Quando a gente cria esse gosto na leitura, no aluno, gosto de querer adquirir mais conhecimento, então essa parte fica bem mais fácil. Então, a minha crítica maior aos cursos de licenciatura é justamente a necessidade de abranger no currículo uma didática voltada
para a educação, à distância e o uso de tecnologias digitais, que hoje, né, boa parte das universidades elas oferecem esses cursos, né, de licenciatura, de bacharelado, né, de forma, né, EAD, mas que o professor não tem essa formação, né? E quando a gente se vê em situações como essa atualmente, de uma pandemia, o professor tem que se reinventar e descobrir esse novo olhar. Então, a minha crítica é essa, que o currículo ele fosse mais abrangente, que contasse com mais elementos que pudesse ensinar esse professor a lidar com o novo, novas tecnologias em salas de aula. Né? Que o professor, quando ele se forma, ele já é automaticamente um professor pesquisador. Então, aquele conteúdo, né, que hoje você já acha com facilidade na internet, ele não seria tão importante, mas como uma formação digital desse professor. E o compromisso do professor é sempre se aprimorar, para cada dia contribuir com uma boa educação e formação de seus alunos. Já avançamos 2 décadas no século XXI, o futuro é agora e não podemos perder tempo, como se trata de educação, pois só ela pode transformar as pessoas para que possam mudar o mundo. Deixo então uma frase para encerrar. O otimista é um tolo, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ariano Suassuna.